Opa, eu sou o Gonçalo e o câncer é um baita problema hoje em dia, né? Anualmente, cerca de 17% da mortalidade se dá por conta do câncer. E ao mesmo tempo, eu sempre tive muito engajado com a IA, com a inteligência artificial. E recentemente, a IA vem se desenvolvendo muito. Ela vem se tornando cada vez mais capacitada de fazer tarefas cada vez mais complexas. E naturalmente eu já pensei, será que não tem nenhum encontro desses dois? E eu fui pesquisar um pouco e descobri que sim, tem um encontro gigantesco, infinitos estudos tentando desenvolver modelos que identificam e diagnosticam a presença ou ausência do câncer com base especialmente em imagens. Só que tem um grande problema. A maioria desses modelos de inteligência artificial dependem de um grandíssimo volume de dados para conseguir identificar o que é um tumor cancerígeno ou um tumor benigno, e os dados são muito escassos. Além disso, eles são subrepresentativos, então faltam exemplos o suficiente para mostrar todos os tipos de tumor, para que as características de todos os tumores que podem ser cancerígenos ou que não podem ser cancerígenos possam ser significativamente delimitados. Faltam informações complementares sobre a idade e o gênero das pessoas, e mais do que isso tudo, falta padronização das imagens. Imagina que tu tem um hospital e esse hospital faz imagens de colonoscopia. Eles usam um equipamento específico, com uma configuração específica, com um treinamento específico para os seus profissionais, um procedimento específico. Agora tu tem um outro hospital que utiliza uma outra máquina, uma outra configuração, um outro procedimento. Essas imagens vão ser diferentes e essa diferença vai ser captada pelos modelos de inteligência artificial. E o resultado de um hospital vai ser melhor do que o outro. E é algo muito mínimo quando a gente pensa num hospital de uma mesma cidade, talvez, mas imagina se eu pego uma imagem que foi treinada, um modelo de inteligência que foi treinado aqui no Brasil, e eu tento aplicar em um país do leste asiático, em que a população, além de ser extremamente diferente da nossa, a característica dos tumores é diferente, mas também o equipamento é muito diferente. Então, a padronização acaba emergindo como um dos principais desafios para que a gente tenha modelos verdadeiramente generalistas e que possam dar suporte a todos os países. Isso é especialmente importante quando você pensa que muitas nações, especialmente as que têm menor desenvolvimento econômico, têm pouco investimento na saúde para, por exemplo, adotar um padrão internacional, se esse existisse, fosse fácil definir um, ou para conseguir desenvolver seus modelos locais. É essencial que surgissem técnicas para padronizar as imagens virtualmente dentro do fluxo de análise. E existem diversas propostas para isso, de fato. Algumas partem da ideia de pré-processar as imagens, como o Histogram Matching. Outras já trabalham com redes neurais que, considerando um padrão dito ideal, eles tentam transferir esse padrão para imagens que não contêm esse padrão, como faz a GenAI. E eu acabei pensando e refletindo sobre a questão sobre a ótica do câncer coloretal, já que ele é o segundo câncer mais mortal do mundo e o quarto câncer mais mortal no Brasil. E não tem muitos estudos sobre padronização a seu respeito, então é algo importante de ser analisado. Eu pensei, como é que se tem certeza sobre quais características são as mais importantes para conseguir fazer essa identificação do câncer? Eu pensei, por que não deixar a própria inteligência artificial decidir o que é mais importante ou não? Eu decidi que eu ia fazer um modelo que ia ter um objetivo muito abstrato. O que é alcançar essa padronização, mas o que seria essa padronização? Eu entendo que ela é um misto de duas coisas. É um misto de imagens similares, então se imagens estão padronizadas é porque elas usam como se fosse a mesma máquina, a mesma configuração, o mesmo procedimento, então eu não posso conseguir diferenciar essas características de imagens padronizadas, só que nesse processo de transformação, de padronização, eu não posso perder as características originais da imagem. A imagem de um tumor maligno não pode adquirir características de um tumor benigno, porque senão, quando ela for ser classificada por um outro modelo, a classificação vai estar errada naturalmente. Isso é totalmente inaceitável. Dado isso, a gente utilizou uma GAN, o modelo proposto pelo Goodfellow inicialmente, e a gente utilizou uma ideia de utilizar múltiplos discriminadores. Uma GAN basicamente trabalha com modelos que identificam a característica que tu quer injetar. Ou seja, eu vou ter um modelo de inteligência que vai aprender a identificar imagens similares e outro modelo que vai entender o que são imagens que têm o mesmo conteúdo. E eles vão transferir essa aprendizagem para um gerador dessa padronização. E, na nossa tentativa de fazer isso, a gente teve resultados que a princípio pareciam bastante bons. De forma geral, as características visuais das imagens estavam sendo mantidas, só que existe um problema quando você olha as características da imagem um pouco mais a fundo. Quando a gente observa o erro relativo de características radiômicas texturais, como contraste, energia, correlação, tu percebe que esse erro relativo para algumas propriedades é maior do que 300%, ou seja, algumas características sofreram uma alteração absurda depois do processo de processamento, sugerindo que
talvez o que tem ali naquelas imagens já não representa o que havia ali originalmente, reduzindo a performance de modelos classificatórios, correndo completamente contra o nosso objetivo. Por isso a gente percebe essa problemática como uma limitação e a gente pretende contornar ela, trazendo um terceiro discriminador que vai garantir com que as imagens elas apresentem características relevantes para a classificação, e a gente vai também expandir o nosso processo de validação de performance, tentando comparar a performance de um modelo capaz de diagnosticar a presença ou não de um câncer e ver se o resultado dele é melhor para imagens padronizadas ou não padronizadas, para poder afirmar com confiança o impacto que o nosso estudo vai ter na realidade na comunidade científica.